Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Atos, capítulo 9, o verso 31. É compreensível que nós falemos alguma coisa sobre o livro de Atos, porque é o livro que narra exatamente o início da igreja cristã, lá nos primeiros tempos do Evangelho. Então, Atos, capítulo 9, versículo 31. E eu quero, então, saudar a querida igreja no transcurso dos seus 64 anos de organização. Já é uma marca, sem dúvida, muito significativa, né? Mais de meio século de existência aqui em Santo Amaro. Então, as minhas felicitações aos queridos irmãos, a esta querida igreja, no desejo de que Deus esteja abençoando ricamente esta comunidade, que já por tanto tempo vem testemunhando do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus, aqui nessa grande região, nesse grande bairro, na nossa imensa cidade de São Paulo. Então, que o Senhor Deus os abençoe ricamente. Também o meu agradecimento ao reverendo Daniel pelo convite para retornar aqui à igreja de Santo Amaro. Aliás, os irmãos devem saber que não é só a igreja que está aniversariando nesses dias, certo? Alguém mais aqui perto de mim também estará aniversariando no final do mês, se eu estou correto, dia 30? Então, dia 30, o seu pastor também estará aniversariando, de modo que aqui também expressamos as nossas felicitações ao reverendo Daniel pela aproximação do seu aniversário. Então, irmãos, vamos fazer a leitura de um único versículo neste momento, a esta altura da nossa apresentação, apenas o versículo 31, aqui do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e que faz essa afirmação muito interessante a respeito da igreja, a igreja primitiva, a igreja lá do primeiro século. Diz Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, ou seja, na Palestina, as diferentes regiões lá da Palestina, de Israel, em toda a Judeia, lá no sul, Galileia, no norte, e no meio, entre as duas, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Que bela descrição, né, das igrejas lá do primeiro século, e, sem dúvida, seria maravilhoso se essas palavras também se aplicassem, se apliquem à querida igreja de Santo Amaro. A igreja tinha paz, ela estava se edificando, ou sendo edificada, ela estava caminhando no temor do Senhor. Eu creio que tudo isso se aplica a vocês aqui também, meus irmãos. E no conforto, no sustento, na proteção, na direção do Espírito Santo, crescia em número. E essa é uma igreja que também tem crescido em número. É maravilhoso ver esse templo cheio, com tantas pessoas aqui reunidas para louvar ao Senhor, para aprender da sua palavra e para expressar profunda gratidão por mais esta bênção preciosa que Deus concede à vida desta querida igreja. Oremos mais uma vez, irmãos, neste momento. Graças te damos, ó Pai, por estarmos reunidos com o único objetivo de exaltarmos o Teu nome, apesar da importância das pessoas, apesar da importância da igreja,
mas o centro das nossas atenções, ó Senhor, nesta noite, nesta hora, neste culto, és Tu mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem devemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Abençoa-nos, Senhor, neste momento de reflexão sobre a Tua palavra, sobre a história, a caminhada desta igreja, que esta reflexão, Senhor, seja proveitosa, seja enriquecedora, seja edificante para as nossas vidas, é o que pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em aniversários de igrejas, eu sempre gosto de falar a respeito da própria igreja. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito desta realidade maravilhosa que é a igreja. A igreja, a palavra igreja que nós utilizamos na língua portuguesa, vem originalmente da língua grega. Então, em grego é eclesia, com 2 K, inclusive, eclesia. Daí ela passou para o latim, muito parecida, eclésia, eclésia. Daí que nós temos a palavra eclesiástico, por exemplo, algo referente à igreja. E, finalmente, essa eclésia foi se transformando, foi modificando com o passar do tempo e resultou na palavra portuguesa igreja. Mas o que significa? Muito interessante o significado da palavra original. Eclesia, no grego, significa chamar, chamar para fora. Era uma palavra que era usada, por exemplo, para as assembleias de cidadãos, que se reuniam no antigo Império Romano para tratar das questões da comunidade. Então, as pessoas se congregavam para tratar dos seus interesses, e essa palavra, então, foi utilizada pelos primeiros cristãos para designar a comunidade cristã. Aquelas pessoas que se separam, que se congregam, que se reúnem no mesmo lugar para ali cuidar agora não das questões da sociedade, não dos interesses civis da coletividade, mas para cuidar das coisas de Deus, dos interesses da obra de Deus e do reino do Senhor Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, meus irmãos, nós vemos a palavra igreja sendo usada de 3 maneiras muito interessantes. Em primeiro lugar, nós vemos a palavra igreja sendo usada no singular, a igreja, para referir-se a uma igreja local. Então, são muitas as passagens no livro de Atos e em outros lugares do Novo Testamento, onde nós vemos referências à igreja de Jerusalém, uma igreja local, a igreja de Antioquia, e assim por diante, né? Então, esse é o primeiro uso, é a primeira aplicação que nós temos dessa palavra. Em segundo lugar, nós vemos a palavra sendo empregada no plural para referir-se às comunidades cristãs de uma determinada região. Então, as igrejas, no plural, da Galácia, as igrejas da Acaia, as igrejas da Macedônia. Então, temos também esse uso do termo no Novo Testamento. Mas, finalmente, nós temos um uso muito interessante e muito rico no seu significado. É o termo igreja sendo usado no singular, mas com um sentido geral. A igreja de um modo geral. Não somente uma igreja local, não somente as igrejas ali de uma região, mas todas as igrejas, elas também são, muitas vezes, qualificadas como sendo a igreja. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós vemos na nossa passagem. Eu acredito que muitos de vocês estão ainda com a Bíblia aberta lá no texto que nós lemos, né? O nosso texto não diz as igrejas, poderia dizer, não seria errado. As igrejas, na verdade, tinham paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, porque, evidentemente, havia muitas igrejas cristãs nessas regiões mencionadas aqui.
muitas igrejas na Judéia, muitas na Galileia, muitas na Samaria. E, no entanto, o autor bíblico, Lucas, ele usa a palavra no singular. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ou seja, isso resulta da compreensão que já possuíam os cristãos lá do primeiro século, dos primeiros tempos do cristianismo, daquilo que nós chamamos a igreja apostólica ou a igreja primitiva, a compreensão de que, embora reunidos em comunidades locais distintas, aqui e ali, mas eles todos faziam parte de uma mesma comunidade mais ampla. A igreja, no singular, a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, a igreja do Senhor Jesus na terra. E isto é precioso, irmãos. Nós sempre precisamos, então, equilibrar esses dois conceitos. Nós devemos ter um interesse, uma preocupação com a nossa igreja local, com a igreja presbiteriana de Santo Amaro, uma igreja local, mas sem esquecer que nós fazemos parte de algo muito maior, que transcende em muito as fronteiras de uma igreja local. A igreja mais ampla, no sentido mais amplo, do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Nós devemos valorizar essas duas dimensões da igreja. Agora, uma coisa muito importante que a nossa passagem nos mostra, meus irmãos, é que existe uma relação especial dessa realidade de que estamos falando, ou seja, a igreja, existe uma relação muito especial da igreja com o Deus Trino. Ou seja, a igreja não tem relação simplesmente conosco, com os seus membros, com as pessoas que a compõem, como se nós fôssemos a realidade mais importante no que diz respeito à igreja, nós, os membros, os integrantes, os participantes da igreja. Mas, acima de tudo, a igreja tem uma relação profunda, especial e extremamente significativa com o Senhor da igreja, que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está muito claro aqui na nossa pequeníssima passagem de hoje, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Isso fazia toda a diferença. Era uma igreja que era edificada e que caminhava com um sentimento profundo de reverência. Esse que é o sentido da palavra temor. Não tem o sentido de medo, né? Medo de Deus, medo do Senhor, uma profunda reverência diante da majestade, da grandeza, da graça e do amor de Deus. Era isso que fazia toda a diferença naquelas igrejas lá do primeiro século e deve continuar a fazer toda a diferença nas igrejas do século 21, inclusive a igreja aniversariante, a igreja presbiteriana de Santo Amaro. Nós devemos ter essa consciência constantemente, meus irmãos. Embora existam tantas coisas humanas na igreja, como não poderia ser diferente, mas, acima de tudo, a igreja tem um relacionamento muito especial, fundamental, essencial, indispensável com o Senhor. Com o Senhor. E aqui a palavra Senhor, inclusive, ela é um pouco ambígua, porque no Novo Testamento, Senhor pode referir-se tanto a Deus Pai, como, com muita frequência, ao Deus Filho, a Cristo Jesus. Em inúmeras passagens do Novo Testamento, quando se fala em Senhor, é uma referência a Cristo Jesus. Então nós devemos ter essa consciência. Mas continua a nossa passagem. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Ou seja,
a igreja também recebia o acalento, o cuidado, o carinho, o sustento, a nutrição, a direção do Espírito Santo de Deus. E isso explicava todas as coisas maravilhosas que estavam acontecendo naquelas igrejas lá da Judeia, Galileia e Samaria. As coisas maravilhosas não é porque os membros eram maravilhosos, não é porque os integrantes eram pessoas espetaculares, especialíssimas. Aquelas coisas maravilhosas estavam acontecendo na caminhada daquelas igrejas e irão acontecer, e têm acontecido na caminhada desta querida igreja aqui de Santo Amaro, por causa do Senhor. Porque o Senhor é que está a cada passo, a cada momento, dirigindo, abençoando e sustentando a vida desta igreja, como fez com a vida das igrejas lá do primeiro século. Irmãos, como nós precisamos nos compenetrar dessa verdade, nos conscientizar desse fato tão importante e lembrar que ao comemorarmos o aniversário dessa igreja, nós não estamos apenas nos autocongratulando, né, dando parabéns a nós mesmos, nos colocando assim num pedestal. Olha que beleza, como nós somos bonitos, como nós somos numerosos, como nós somos isso, como nós somos aquilo. Mas acima de tudo, comemorar o aniversário de uma igreja é celebrar a grandeza, a majestade, a soberania, a graça, a glória do nosso grande Deus, sem o qual essa igreja não existiria e nós não estaríamos aqui nesta noite. Que nós possamos fazer isso, meus queridos irmãos. Existe uma passagem maravilhosa ainda aqui no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28. O apóstolo Paulo, certa vez, passando pela cidade costeira de Mileto, voltando para Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária, o seu navio fez uma escala em Mileto, no porto de Mileto. E ele então pediu que alguém fosse avisar os presbíteros da igreja de Éfeso, que ficava a uns 60 quilômetros terra adentro, para virem se encontrar com ele. E eles vieram, e Paulo fez um pequeno discurso aos líderes da igreja de Éfeso lá em Mileto. Foi um discurso muito emotivo, emocionante, porque foi uma palavra de despedida de Paulo em relação àquela igreja, na qual ele tinha ficado 3 anos. Paulo nunca ficava tanto tempo num lugar. Ficou 3 anos em Éfeso. E agora ele queria se despedir pelo menos dos líderes da igreja. Já que ele não podia se despedir da igreja toda, porque estava longe, pelo menos dos líderes, os presbíteros. E ele tinha consciência de que eles não mais veriam o seu rosto. Era o último encontro que eles haveriam de ter. E, a certa altura das suas palavras tão belas dirigidas àqueles líderes, palavras de exortação, palavras de advertência, ele faz essa afirmação extraordinária, lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 28. Atendei por vós, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que significa supervisores, superintendentes, para pastoreardes a igreja de vocês, a igreja de Deus. E daí Paulo faz uma afirmação impressionante logo em seguida: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio sangue. Irmãos, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro é uma igreja de Deus. E ela pertence a Deus, porque Deus a resgatou, a comprou com o seu próprio sangue. Aqui, claro, Deus, Filho, o Senhor Jesus Cristo. Como a consciência dessas verdades dá um novo significado para um momento como esse, não é mesmo? Um momento de comemoração de mais um aniversário. Nós estamos aqui celebrando a graça e o amor de Deus que comprou e que resgatou a sua igreja, no sentido geral, mas também as igrejas particulares, como esta igreja, as comprou por meio do seu sacrifício remidor, reconciliador, as comprou com o seu próprio sangue. Que coisa maravilhosa. Então é isso, meus irmãos, que nós estamos, acima de tudo e antes de mais nada, celebrando nessa noite, nesse dia de festa, de comemoração. Estamos celebrando essas verdades, essas realidades maravilhosas e que são tudo, deve ser tudo para essa igreja. Deve ser sempre a razão de ser desta igreja, de tudo que esta igreja é e de tudo que esta igreja faz e fez e continuará fazendo daqui para frente. É muito interessante a maneira, reverendo Daniel, como Paulo se dirige à igreja de Corinto, nas suas duas cartas, no início das cartas. A gente sabia que a igreja de Corinto não era, como se diz, uma flor que se cheirasse, né? Era uma igreja cheia de problemas. E a gente vê isso nas duas cartas que Paulo escreveu e que estão no Novo Testamento. Uma igreja com dificuldades, com lutas. E, no entanto, nas duas cartas, lá no início das duas cartas, como é que Paulo se dirige a eles? Paulo, a igreja de Deus em Corinto. Nas duas cartas, a igreja de Deus em Corinto. A igreja de Deus em Santo Amaro. Essa é a realidade mais preciosa a respeito dessa igreja aqui, onde nós estamos agora, comemorando o aniversário, 64 anos. Uma igreja que já está se tornando uma senhora, né? Já está aí na terceira idade, 64 anos. A realidade mais gloriosa, a igreja de Deus. 66. São 66 anos, meu irmão. Eu acho que são 64. Agora eu quero brigar com você. Não é de 62 a igreja? Ah, bom, mas vocês estão pensando, é quando a igreja começou, mas ainda como uma congregação. Mas eu tô tendo em mente a organização da igreja, né? Por isso que a irmã estava ali fazendo uns sinais ali para mim, né? Mas é que eu estou levando em conta, a organização que foi no dia, qual foi o dia mesmo? No dia 8 de abril de 1962. Portanto, é por isso que eu estou falando aqui o tempo todo em 64. Mas, claro, se nós levarmos em conta o início do trabalho, na verdade não são nem 66, são 67 anos. Porque o trabalho começou aqui em 1959. Né? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Mas então, o mais importante, é a igreja de Deus, aqui em Santo Amaro. Mas é interessante, meus irmãos, essa referência que nós encontramos aqui, ou seja, na nossa passagem lá de Atos, capítulo 9, essa referência que nós temos aqui é o crescimento da igreja. Aliás, são muitas passagens, muitos versículos do livro de Atos que destacam isso, né?
de que as igrejas lá do primeiro século, as igrejas do período apostólico ou primitivo, eram igrejas que experimentavam um notável crescimento. Então, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em número. Eu sei que essa igreja aqui teve um início muito modesto. Eram apenas algumas pessoas que se reuniam numa casa inicialmente, depois foram para um outro local e finalmente vieram para esse endereço, mas tudo muito pequeno, muito modesto, né? A Bíblia faz referência ao dia dos humildes começos. Tem lá um versículo, né, que fala do dia dos humildes começos. E a igreja de Santo Amaro, como toda a igreja, teve um começo muito humilde. E como é que ela tem tanta gente hoje? Porque houve crescimento, né? É uma das maiores bênçãos que uma igreja pode experimentar na sua caminhada é crescer. Não é só para ter esse orgulho, nós somos muitos, nós somos uma igreja grande, né? E assim por diante. Uma preocupação com estatística. Mas o crescimento da igreja significa que mais e mais pessoas estão chegando ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a maior bênção do crescimento. Não é só número, né? Mas esse crescimento significa que mais e mais pessoas estão conhecendo o Senhor, estão se agregando ao Senhor, estão se congregando para aprender do Senhor, para louvar o Senhor, para servir, serem equipados para servir o Senhor, e isto é precioso. O reverendo doutor Daniel Santos Júnior, meu colega lá no centro de pós-graduação, Andrew Jumper, ele tinha falado: reverendo Alderi, eu não quero que o senhor traga um sermão domingo à noite, mas uma palestra. Até agora está meio com cara de sermão, né? Mas ele queria que eu fizesse uma palestra falando um pouco aí desse aspecto. Então eu vou compartilhar aqui, meus irmãos, algumas informações antes de voltarmos para o texto bíblico. O presbiterianismo em São Paulo já tem, a essa altura, mais de 160 anos. Foi no distante ano de 1863, ou seja, praticamente um século antes da organização da Igreja de Santo Amaro, 62, né? 1962, 1863, que começou a obra presbiteriana em São Paulo com o missionário americano, o reverendo Alexander Blackford, que era cunhado do fundador do presbiterianismo no Brasil, o reverendo Simonton. Então, Blackford era casado com uma irmã de Simonton, Elizabeth. Então, eles chegaram a São Paulo, foi tudo muito difícil no começo, mas 1 ano e meio depois foi organizada a Igreja Presbiteriana de São Paulo, em março de 1865. Então, 161 anos atrás. Mas uma coisa impressionante é que, durante muito tempo, essa foi a única igreja presbiteriana em São Paulo. Somente ela por muitos e muitos anos. Até que em 1893 foi criada a segunda igreja presbiteriana. 93, ou seja, quase 30 anos depois da organização da igreja inicial. 30 anos, só uma igreja, daí surge a segunda. E 6 anos depois, em 99, uma igreja que recebeu um nome que sempre dá margem para confusão, né? A confusão é por causa da grafia do nome. Igreja Presbiteriana Filadélfia. As pessoas acham que é Filadélfia. Não, mas não tinha o I. Era Filadélfia. Igreja Presbiteriana Filadélfia. Então, em 1899. E daí o que aconteceu no ano seguinte? Exatamente o ano de 1900. 1900. As duas, a segunda igreja e a Filadélfia, se uniram e deram origem à avó da igreja de Santo Amaro. A igreja avó, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que está lá no bairro Campos Elíseos, lá então perto do Mackenzie,
né, perto de onde nós residimos também. Então, a Igreja Presbiteriana Unida, que já vem tendo essa caminhada, então, de 126 anos em São Paulo, e que foi uma notável plantadora de igrejas, no período de notáveis pastores que aquela igreja teve, como o reverendo Modesto Carvalhosa, o reverendo Matatias Gomes dos Santos, o reverendo Miguel Riso Júnior. Muitas igrejas foram plantadas em São Paulo pela instrumentalidade da Igreja Presbiteriana Unida, lá de 1900. 3 anos depois, surgiu uma igreja que durou pouco tempo. Em 1903, a Igreja Presbiteriana Italiana de São Paulo, lá na região do Brás. Muitos italianos, a Igreja Presbiteriana Italiana. Em seguida, em 1906, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que em anos recentes se tornou um fenômeno, né? Uma igreja gigantesca, uma das maiores igrejas presbiterianas do Brasil e do mundo. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que agora, dentro de pouco tempo, agora no mês de julho, vai estar comemorando os seus 120 anos de existência. Então, a Igreja de Pinheiros. E então, em 1914, uma das igrejas mães aqui da Igreja de Santo Amaro, finalmente, a Igreja do Brás. Em 1914, então, surgiu a Igreja Presbiteriana do Brás. 10 anos depois, 24, a Igreja Presbiteriana da Lapa. E, finalmente, em 1929, a outra igreja mãe de Santo Amaro, a Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Então, as duas igrejas mães da Igreja de Santo Amaro, a Igreja do Brás, de 1914, e 15 anos depois, 1929, a Igreja Presbiteriana da Bela Vista. E daí, meus irmãos, aconteceu uma coisa incrível. A essa altura, então, havia essas igrejas em São Paulo. A igreja italiana tinha deixado de existir, aquela segunda igreja e a Filadélfia também desapareceram para formar a Igreja Unida. A velha Igreja Presbiteriana de São Paulo, aquela original, tinha passado para a Igreja Presbiteriana Independente, ou seja, em 1929, mais de 60 anos depois do presbiterianismo ter começado em São Paulo, havia na cidade 5 igrejas. Só 5 igrejas, no âmbito da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a Unida, a de Pinheiros, a do Brás, a da Lapa e a da Bela Vista. Era isso. A essa altura, 1929, São Paulo tinha deixado de ser aquela cidadezinha pequenina, sonolenta, à noite escura, que o reverendo Blackford tinha encontrado em 1863. Agora, em 1929, São Paulo já estava se transformando numa metrópole, uma cidade pujante, com crescimento exponencial, com muitas indústrias sendo construídas, com muitos imigrantes chegando, e, no entanto, 5, em toda São Paulo, 5 igrejas presbiterianas. E para piorar a situação, reverendo Daniel, na década seguinte, os anos 30, não foi organizada nenhuma igreja presbiteriana em São Paulo. Numa década inteira, nos anos 30. Então, quando é que começaram a aparecer novas igrejas? Nos anos 40. E a primeira delas, dessa época, foi a igreja de Vila Mariana, 1942, que hoje é uma grande igreja também. Em 46, a Igreja Presbiteriana Filadélfia de São Caetano do Sul. 47, a Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Pinheiros, que hoje se chama Igreja Presbiteriana Aliança. Em 49, a Igreja Ebenezer, lá na Zona Norte, em Santana. E, finalmente, também em 49, a Igreja de Vila Maria, também lá na Zona Norte de São Paulo. Então, a situação começou a melhorar, né? Nos primeiros 65 anos, 5 igrejas, agora numa década, mais 5. Melhorou. Mas o crescimento se tornou mesmo
notável das igrejas presbiterianas em São Paulo a partir dos anos 50. Então, nos anos 50 foram organizadas 11 igrejas. Numa década, o dobro de tudo que tinha existido anteriormente. Santo André, Casa Verde, a Igreja do Calvário, do reverendo Boanerges, São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo, Vila Espanhola, a Igreja Aliança em Vila Espanhola, Penha, Osasco, a Igreja da cidade de Perus, que hoje se chama Igreja Presbiteriana Esperança, Vila Diva e Vila Formosa. Tudo isso, então, nos anos 50. Mas, ao entrarmos nos anos 60, onde está a igreja aqui de Santo Amaro, então o crescimento realmente se tornou dramático. Porque só no comecinho dos anos 60 foram organizadas mais 10 igrejas. Vila Prudente, Jardim da Glória, Moca, Vila Esperança, Guaianazes, Vila Ré, Bosque da Saúde, Vila Guarani, Brasilândia e Santo Amaro. Finalmente chegamos. Então isso significa que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro foi a 35ª, a de número 35, a 35ª organizada na Grande São Paulo. E alguns poderiam perguntar, mas por que então esse aumento do ritmo de criação de igrejas nos anos 50 e agora no começo dos anos 60? Bom, as razões são múltiplas, não é fácil entender, né, essa dinâmica da plantação de igrejas, mas uma das razões, o crescimento exponencial de São Paulo, da população de São Paulo. Muitos crentes vindo do interior ou de outros estados para morar em São Paulo, indo morar em bairros de São Paulo e começando igrejas também, contribuindo para o início de novas igrejas. E um outro fator interessante nesse período foi o transcurso de uma data muito importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, o centenário da IPB, que ocorreu exatamente no ano em que começou o trabalho aqui em Santo Amaro, 1959. Então, houve assim uma campanha extraordinária que durou muitos anos, uma arregimentação das forças presbiterianas ao redor do Brasil. Foi criado até um slogan muito bonito para a comemoração do centenário: 1 ano de gratidão por 1 século de bênçãos. E foi então nesse ambiente assim de festa, de antecipação, de entusiasmo, de vibração com o transcurso do centenário, que houve um grande esforço de plantação de igrejas por todo o Brasil, e isso também aconteceu aqui na cidade de São Paulo, e a querida igreja de Santo Amaro também é fruto desse período e desses acontecimentos que estavam ocorrendo no presbiterianismo brasileiro e no presbiterianismo paulistano. A gente poderia dizer tantas coisas a respeito da igreja do Brás, que foi uma das igrejas mães aqui de Santo Amaro. O trabalho de Santo Amaro começou por iniciativa da igreja da Bela Vista, que fica ali perto do centro de São Paulo, no pastorado do reverendo Samuel Martins Barbosa. Eu cheguei a conhecer o reverendo Samuel, encontrei-me com ele uma vez somente. Ele estava participando de um culto lá na igreja Ebenezer, lá na Zona Norte, e o reverendo Samuel compareceu àquele culto, nós conversamos um pouco, e pouco tempo depois ele faleceu. Então foi por iniciativa desse pastor, quando ainda jovem, lá na igreja de Bela Vista, que teve início o trabalho aqui em Santo Amaro. Mas o que aconteceu? Pouco tempo depois, a igreja da Bela Vista transferiu a congregação de Santo Amaro para a igreja do Brás. Então a igreja do Brás, que era pastoreada pelo reverendo Boanerges Ribeiro, tão conhecido, é que assumiu esse trabalho e finalmente, como fruto desse esforço, dessas duas igrejas, ocorreu a organização em 1962.
E eu estava vendo, irmãos, a comissão que foi nomeada pelo presbitério paulistano para a organização da Igreja de Santo Amaro, os reverendos Jacob Silva. Vocês viram como é que eu falei o nome dele, né? Reverendo Jacob Silva. Ele ficava bravo quando as pessoas falavam, cortavam o B. Nós falamos, reverendo Jacó Silva. Não, Jacob Silva. Ele insistia tanto na escrita como na pronúncia, que incluísse o B, né? Então, reverendo Jacob Silva, reverendo Daniel Mariano da Silveira, reverendo Ludgero Machado Moraes e o reverendo Atael Fernando Costa, que se tornou o primeiro pastor da igreja. Primeiro pastor da igreja organizada, a igreja de Santo Amaro. Então, o reverendo Atael Fernando Costa, que é foi pai do reverendo Fernando Hamilton Costa, que é o atual pastor da igreja presbiteriana do Calvário, lá no Campo Belo, pertinho do seminário JMC. E daí alguém poderia perguntar, mas e o reverendo Boanerges, que tinha sido o pastor da igreja do Brás, que foi tão importante para a criação da igreja de Santo Amaro, por que ele não fez parte da comissão? Simplesmente por uma razão muito simples. Ele estava em viagem aos Estados Unidos, ele estava passando uma temporada com a família lá nos Estados Unidos, é por isso que ele não participou da organização aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E ao longo do tempo, meus irmãos, essa igreja, então, tem sido abençoada por Deus de inúmeras maneiras. Eu não teria pretensão de contar a história da igreja de vocês para vocês, né? Seria muita pretensão, mesmo porque existe um belo livro, aliás, em 2 edições, uma dos 30 anos, outra dos 50 anos, né? Contando tudo, é só vocês lerem o livro, está tudo lá. Mas uma das maneiras pelas quais Deus tem abençoado essa querida igreja é através dos seus pastores. A gente não tem essa pretensão de colocar os pastores, né, lá num pedestal, como se eles fossem as pessoas mais importantes do mundo, né? Mas, sem dúvida, uma das bênçãos que Deus concede à sua igreja são líderes que Ele coloca à frente dessas igrejas, para cuidar do rebanho, para pastorear mesmo, para alimentar, para consolar, para advertir, para aconselhar e para ensinar a palavra de Deus, as coisas do Senhor. Então, ao longo do tempo, o reverendo Atael, o reverendo Jacob, o Osiander, filho do reverendo Jacob, reverendo Alceu Davi Cunha, que nos deixou há pouco tempo, faleceu recentemente ainda, reverendo Eliel Fausto Botelho, eu conheci muito o irmão dele, o reverendo Bezaliel Fausto Botelho, reverendo Marcos Martins Dias, reverendo Augustus Nicodemos Lopes, reverendo Leandro Antônio de Lima, que foi pastor da igreja em 2 oportunidades, o irmão dele, Sérgio de Lima, e desde 2022, o nosso querido reverendo doutor Daniel Santos Júnior. E devemos ser gratos também ao Senhor nosso Deus por esses servos que Ele tem levantado e que Ele tem nos dado e que tem sido, sem dúvida, uma grande bênção para a sua igreja aqui neste local. Também estamos reunidos aqui para celebrar isso, né? Para lembrar esses feitos e esses fatos e esses personagens e para ser profundamente gratos ao nosso Deus por tantas e tão preciosas bênçãos. Mas voltando, irmãos, às Escrituras, eu gostaria de concluir a minha reflexão, que já vai se tornando, eu reconheço, um tanto longa, mas eu suplico um pouco mais a paciência dos irmãos,
Aliás, a propósito, antigamente, isso há coisa de 3, 4 séculos atrás, né? Numa época em que não havia televisão, não havia internet, não havia redes sociais, né? Uma das coisas que as pessoas mais gostavam de fazer era passar horas e horas e horas e horas na igreja, reunidos em culto, né? Então, tem essa história lá de um pregador puritano, que já estava falando assim, há umas 2 horas. Ele estava pregando há 2 horas, e daí ele falou, a certa altura, meus irmãos, eu não quero mais abusar da paciência de vocês, eu acho que está na hora de terminar. E daí as pessoas começaram a dizer lá da congregação, por favor, pregador, continue, por favor, continue. Irmãos, não se preocupem, eu não vou fazer isso, tá? Nada de chegar às 2 horas e vocês terem de falar isso para mim. Absolutamente. É só uma brincadeira aqui. Mas eu quero concluir, irmãos, destacando mais alguns aspectos preciosos para nós, no que diz respeito à igreja, e que são 3 pares de conceitos, e que nos ajudam a pensar a respeito da igreja, a respeito de algumas dimensões valiosas do que é ser igreja de Cristo Jesus. 3 duplas, 3 pares de conceitos. Primeiro, igreja visível e invisível. A teologia reformada, a nossa teologia reformada, ela tem destacado esses 2 aspectos, essas 2 dimensões da igreja de Jesus Cristo. Existe a igreja visível, como essa aqui. A igreja que a gente pode ver, né? Nós estamos vendo aqui a igreja. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, igreja visível. Mas existe uma realidade muito maior, muito mais gloriosa, muito mais sublime, que é a igreja que só Deus vê, que só Deus conhece. Aquilo que nós chamamos a igreja invisível. Ou seja, o conjunto de todos os eleitos de Deus, de todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, do passado, do presente e do futuro. Essa é a igreja invisível. O escritor da carta aos Hebreus diz umas palavras muito impressionantes, falando dessa igreja. Ele diz a certa altura da sua carta, tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Essa é a igreja invisível. A universal assembleia e igreja, que expressão bonita, né? Dos primogênitos arrolados nos céus. E espero que todos nós que estamos aqui nessa noite façamos parte dessa universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Mas, aqui nesse mundo, nós somos ainda a igreja visível, embora também, se cremos verdadeiramente em Cristo Jesus e confiamos, entregamos totalmente a nossa vida nas suas mãos, também pertencemos à igreja invisível. Mas aqui, como igreja de Santo Amaro, a igreja visível. E aqui nós temos uma outra passagem bíblica belíssima, onde Paulo, dirigindo-se a Timóteo, diz a certa altura, depois de dar lá algumas instruções, para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus. E agora vejam como é que ele caracteriza essa casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
e baluarte da verdade. Olha que coisa maravilhosa. O que uma coluna faz? Ela sustenta. O que um baluarte faz? Ele protege. É isso que nós devemos fazer com a verdade de Deus, com a verdade do Evangelho. É a isto que a igreja de Santo Amaro é chamada pelo Senhor, para ser a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte do Evangelho de Cristo Jesus. Segunda dupla, de que nos fala a teologia reformada: igreja militante e igreja triunfante. Outras duas dimensões preciosas que nos ajudam a pensar a respeito da igreja. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que milita, que luta, que batalha, que combate neste mundo. É a igreja visível. Somos nós que estamos aqui. Nós, meus irmãos, vocês da igreja de Santo Amaro, vocês são parte da igreja militante de Cristo Jesus. Vocês estão envolvidos nesse combate da fé. E é por isso que Paulo, terminando lá a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala da armadura do cristão, da armadura de que nós devemos nos revestir para enfrentar o adversário, para lutar pela causa do Evangelho. Então, essa realidade preciosa, nós nunca devemos nos esquecer disso, né? Apesar de termos paz, como diz a nossa passagem lá do início, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, né? A paz com Deus, a paz com Cristo Jesus, mas nesse mundo nós vivemos em luta, em conflito, com as forças, com as hostes do mal, contra tudo aquilo que se volta contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes contra realidades, meus irmãos, que existem dentro de cada um de nós. A realidade do pecado, a realidade da tentação, em suas múltiplas manifestações. E por isso devemos ser uma igreja que luta, uma igreja militante, mas na convicção de que um dia, na presença do Senhor, seremos não mais uma igreja militante, combatente, mas uma igreja vencedora, uma igreja triunfante. Quando nós lemos lá as cartas às 7 igrejas da Ásia, no começo do Apocalipse, cada carta termina: ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo, darei isso, darei aquilo, ao vencedor. Que nós lutemos de tal maneira pelo Evangelho que sejamos vencedores com Cristo Jesus. E finalmente, meus irmãos, uma última dupla de conceitos que nos ajuda a pensar na igreja: igreja organização e igreja organismo. Não é um mero jogo de palavras, são duas coisas diferentes. A igreja organização é a igreja institucional. Estando nesse mundo, nós estamos sujeitos a uma série de contingências que são próprias da vida neste mundo, né? A igreja institucional, por exemplo, ela precisa ter um prédio, ela precisa ter um edifício, ela precisa se reunir num determinado lugar. Essa igreja precisa ter os seus estatutos registrados aí em cartório. Essa igreja tem compromissos, muitas vezes, de natureza financeira, tributária, junto ao poder público, e precisa realizar assembleias, eleger oficiais. Esses são os aspectos da igreja organização. Precisa ter o seu livro de atas. Igreja organização. É importante, é necessário, mas não é o mais importante. O mais importante é a igreja como organismo. O apóstolo Paulo e outros autores do Novo Testamento usam algumas imagens belíssimas para se referir à igreja.
A igreja é o rebanho de Cristo, a igreja é o povo de Deus, é a família da fé, o edifício de Deus. São várias imagens que o Novo Testamento usa para se referir à igreja. Todavia, a mais rica, a mais bela e a mais profunda das imagens, das ilustrações para descrever a igreja, é de que a igreja é o corpo de Cristo. Aqui que nós chegamos à igreja, organismo. A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Veja que coisa incrível que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, a respeito da igreja, inclusive a igreja de Santo Amaro. Né? Nós somos muitos, muita gente, gente diferente, indivíduos diferentes, origens diferentes, né? Profissões diferentes, temperamentos diferentes, histórias de vida diferentes, muito diferentes. E, no entanto, acima dessas diferenças, transcendendo essas diferenças, somos um só corpo em Cristo, por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez. Somos um só corpo. E, portanto, se todos nós estamos constituindo o mesmo e o único corpo de Cristo, qual a consequência disso para o apóstolo Paulo? Nós somos membros uns dos outros. Nós estamos acostumados a pensar na ideia de que somos membros de Cristo, do corpo de Cristo. Até aí, tudo bem. Mas nem sempre nós pensamos nessa outra dimensão. Nós somos membros uns dos outros. E as implicações, as consequências, a responsabilidade que isso traz para a nossa vida comunitária, se nós somos também membros uns dos outros. Numa outra passagem maravilhosa, aí nós vamos concluir, o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Efésios, numa passagem belíssima sobre a igreja, ele diz, a certa altura: seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, cresçamos, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, de cada participante, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quanta coisa maravilhosa Deus tem para nós nessa noite de festa, de celebração, de comemoração. Quantos desafios, quantas promessas preciosas. Que tudo isso, meus irmãos, possa estar profundamente nas suas mentes e nos seus corações, para que assim possamos condignamente, de maneira adequada, comemorar o aniversário desta querida igreja. E que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.